Bom dia, boa tarde ou boa noite, aluno vai cair na prova. Chegamos à aula 11 de História do Brasil. Tá cada vez mais perto aí do nosso janeiros de vestibulares e enenses e coisas do tipo. Tá, uma hora a gente chega lá, né? Já estamos em agosto, de agosto para janeiro vai ser um pulo. As coisas vão cada vez passar mais rápido. E se tudo der certo, com vacina ou com distanciamento social para fazer o vestibular, muito bem lá em janeiro. Enfim, a nossa aula 11 de História do Brasil ainda não fala de pandemia de coronavírus, mas fala de Brasil Império. Sim, na última aula, aula 10 de conteúdo, a gente falou da independência do Brasil. E nessa aula 11 a gente fala do primeiro reinado da nossa história. Sim, nosso primeiro reinado. O reinado do Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador. É importante tratar também que logo depois da independência ele já é o governante oficial do Brasil. Mas o Brasil ainda não tinha uma carta constitucional em vigor. Isso não existia nesse momento da história do Brasil. E aí o que acaba acontecendo, o que acaba ocorrendo? Um dos primeiros processos para a gente tratar no primeiro reinado é a primeira Constituição. Ela começou a ser elaborada, pensada ainda antes da independência, e aí em 23 ela começa a ganhar um corpo e sai um projeto, mas esse projeto só vai vir, de fato, virar uma Constituição em 24. Tá? Vamos entender o porquê. Em 23, um projeto já quase pronto, uma série de coisas já estavam previstas nessa Constituição. Como, por exemplo, um projeto de ideias liberais, muito influenciado pelo iluminismo, um projeto um tanto quanto anti-lusitano, e um projeto que criava um sistema de eleição para voto censitário. A ideia era a seguinte: o imperador seria o poder executivo, o legislativo seria uma Câmara de Deputados e um Senado. Esses dois grupos seriam eleitos pela elite da sociedade. Dizia esse projeto constitucional, lá em 1823, que para você participar das eleições, só precisa dar o voto inicial lá, não para você ser candidato, nem nada. Você tinha que ter uma renda equivalente a 100 mil réis, que é bastante dinheiro para os padrões da época. 100 mil réis era algo mais ou menos equivalente a você ter 150 alqueires de mandioca, que era uma das formas para você oficializar a sua riqueza, né? Tanto que esse projeto vai dar nome à Constituição, que vai ser a Constituição da Mandioca. Só que é interessante que não só pela mandioca você podia garantir a sua renda, né? Podia ser pelo comércio, podia ser por terras aleatórias, podia ser por quantidade de escravos, podia ser por indústria. Mas a mandioca é o símbolo, né? É o que acaba pegando e dando nome a esse projeto constitucional. Aí, se você quisesse ser votado, se você quisesse ser senador, aí vai aumentando as suas taxas para você ter que declarar renda. Por isso que é um voto censitário e é um voto extremamente elitista. Uma parcela muito pequena da sociedade brasileira, segundo esse projeto constitucional, teria direito ao voto. E aí, além do executivo e do legislativo, teria também um judiciário. Aí nada muito diferente do que a gente conhece. Só que esse projeto, como eu falei, foi um projeto de leis de separação de poderes. Porque o Dom Pedro I nunca aceitou esse projeto. Ele não aceitou, cara. Ele olhou para isso e falou, cara, não é digno da minha pessoa. Não é digno. E aí, no dia 12 de novembro de 1823, ele propôs aos deputados constituintes que se criasse um quarto poder, um poder moderador para ele, um poder que permitisse ele fazer qualquer alteração que ele julgasse necessária. Os deputados não aceitaram, né, cara? E aí teve briga, teve atrito, e ele, inclusive, ameaçou os deputados, falando que eles só sairiam do prédio onde estava sendo elaborada a Constituição se colocassem o quarto poder no papel. E aí os deputados bateram o pé, falaram que não, e ficaram a noite presa, cara. Esse período foi chamado de Noite da Agonia na história do Brasil. E aí, para resolver esse problema, o que o Dom Pedro fez? Ele demitiu a galera que estava escrevendo a Constituição. Alguns foram presos, alguns, inclusive, foram deportados, e botou outras pessoas para escrever a Constituição. Mas essas pessoas agora, só pessoas muito próximas a ele e que tinham certeza de que ele tinha certeza de que elas fariam o que ele quisesse, né? E aí
Pega-se aquele texto que já estava quase pronto, adapta esse texto para o que o Dom Pedro queria e surge a Constituição de 24, que vai ser aprovada no dia 25 de março de 1824. Ela passa a ter valor, ela passa a ser formalmente a primeira Constituição do Brasil. Além dos três poderes que eu já citei e do voto censitário, que continuaram presentes na Constituição, agora em vigor, ela também falava do quarto poder, o poder moderador. Dava ao Dom Pedro o direito de demitir deputados, demitir senadores, trocar senadores, chamar eleições sempre que ele quisesse. Ele podia mudar o que os poderes judiciário e legislativo decidiam. Ou seja, ele podia fazer o que ele quisesse. No fundo, o poder moderador dava ao Dom Pedro um caráter absolutista. Tinha ali uma figuração de parlamento, mas no fundo era uma monarquia absolutista. Ele fazia o que ele quisia. Esse é o ponto. Além disso, fala que o Brasil era oficialmente um país católico, seguia como religião de Estado a Igreja Católica Apostólica Romana, mas o imperador, em nome do Estado, tinha poder de alterar as decisões da Igreja aqui dentro do Brasil, que é o tal do beneplácito. E o imperador também podia indicar membros para o clero, ou seja, o Dom Pedro I podia, inclusive, nomear bispos, por exemplo, aqui dentro do Brasil. Isso a gente chama de padroado. E ficava a cargo do Brasil também pagar os salários dos membros da igreja. Então, a igreja e o Estado nascem atrelados no Brasil, nascem misturados como uma coisa só. Não existia, por exemplo, nesse caso, certidão de nascimento civil. Existia certidão de batismo. Essa era a forma como você oficializava o nascimento. O mesmo vale para o casamento, que se dava apenas em âmbito religioso. Decidiu-se também que os senadores seriam cargos vitalícios, a não ser que o Dom Pedro resolvesse mudar e tirar você do Senado. Manteve-se a escravidão, isso é evidente, e criam-se províncias no Brasil, que é similar aos estados, que teriam governos autônomos, mas indicados pelo governo central. Ou seja, quem decidia quem ia ser o presidente da província, digamos assim, que é como eles tratavam em termos da época, que é um cargo similar ao governador do estado hoje, quem indicava esse nome era o Dom Pedro I, era o imperador, e ele podia mudar a hora que ele quisesse por conta do poder moderador. Esse era o projeto, essa foi a Carta Constitucional. Dizia-se também que todo mundo que estava no Brasil no momento da independência podia se tornar brasileiro caso quisesse, isso é a grande naturalização, e cria-se ali uma simbologia nacional, uma bandeira para o Brasil com o verde, com o amarelo e o brasão do Império no meio. Cria-se o próprio brasão do Império nesse momento, usando símbolos nacionais, ainda muito ligado aos símbolos portugueses, por causa do Dom Pedro I. Mas, enfim, cria-se uma cara para o Brasil. Começa a desmembrar, de fato, o Brasil daquilo que era Portugal. Enfim, com a Constituição, a gente pode falar dos fatos marcantes do governo de Dom Pedro I. Foi um governo de 9 anos, né? Começa em 1822 e vai até 1831. Só que esse governo não é exatamente assim umas mil maravilhas, não. Ele foi um governo problemático. Já começou com uma guerra civil. Sim, em 1824, logo depois de promulgar a Constituição, Pernambuco entrou em atrito e resolveu se declarar independente. Lembrando que Pernambuco já tinha tentado fazer isso em 1817, né? Há pouco tempo atrás, em relação a 1824, que é a data em que nós estamos. Eles criam um projeto de país em Pernambuco chamado Confederação do Equador, com ideias liberais, ideias iluministas, assim como tinha da Revolução Pernambucana. E, inclusive, alguns membros que participaram da Revolução Pernambucana e não foram mortos, estavam livres, participaram desse projeto de rebelião para formar, então, um novo país lá no Nordeste do Brasil, formar um Pernambuco livre. Como um desses líderes é o Frei Caneca, por exemplo, que já havia participado da primeira revolução e estava lá de novo, buscando fazer Pernambuco livre, agora sob o nome de Confederação do Equador, por uma suposta proximidade com a linha do Equador e coisas do tipo. A causa direta disso é o fato de não ter poderes locais autônomos de verdade.
Porque falava, a província ela vai ter certa autonomia, mas quem indica o governo da província é o Dom Pedro. Eles não aceitaram, eles achavam que isso não era justo. As alas mais liberais de Pernambuco queriam eles ter direito de decidir a vida política de Pernambuco, e não o governo central que nem conhecia Pernambuco. Aí o presidente da província, indicado pelo Dom Pedro, o tal do Paes Barreto, nunca foi aceito, cara. E acabou tendo que sair de Pernambuco sob pressão dos liberais locais. E aí Dom Pedro não aceitou, ele até tentou negociar, enviar um cara mais liberal, mas nunca teve aceitação. E declararam que Pernambuco seria uma república em 1824, um novo país sob o nome de Confederação do Equador. Inclusive, chegaram a criar uma bandeira que tem uma série de simbologias maçônicas na bandeira e tal, é bem engraçadinha, dá uma pesquisada aí no Deus Google. E também chegaram a usar a Constituição da Colômbia, sim, da Colômbia, como um exemplo de país republicano para ser um modelo da Constituição deste novo país que eles estavam querendo criar lá em Pernambuco. Buscaram apoio de províncias próximas, algumas até ajudaram, o caso da Paraíba, por exemplo, mas nunca houve força, né, para Pernambuco de fato conseguir ser independente. A hora que o exército do Brasil chega para combater o exército pernambucano não era profissional, não tinha armamento, não tinha marinha, era uma coisa bem paupérrima. E mesmo o exército brasileiro sendo fraco, ele ainda era superior a um grupo de rebelados em Pernambuco. O resultado é clássico, né? As lideranças são presas, uma série delas são mortas, enforcadas em praça pública, coisa do tipo, e o Frei Caneca passou por uma situação peculiar, né? Ninguém queria ser o algoz da morte dele, queria ser o enforcador, e ele acabou sendo fuzilado e não enforcado, mas é uma exceção à regra. E também isso pouco importa, acabou que ele morreu, e aí Pernambuco voltou a ser parte do Brasil. Isso também é um sinal da consolidação do poder central nas mãos do Rio de Janeiro e do imperador, né? Afinal de contas, é um exemplo que está acontecendo na cara das outras províncias de que elas não têm por que se rebelar, porque o governo central vai passar por cima delas. Isso é um fato, né? Outro ponto que aconteceu também em 24 foi que, como o Dom Pedro fez a Constituição à sua própria vontade, aquela elite que o apoiou na independência não estava contra ele, mas estava afastada dele, né? E de 24 para frente, ele se isola cada vez mais na política, porque ele não conseguia tirar o Brasil de uma crise econômica que existia desde a independência. Afinal, quando fez a independência, o Brasil não tinha dinheiro em caixa. Tanto que o Brasil, como eu te contei na última aula de conteúdo, emprestou dinheiro, e não foi pouco, da Inglaterra para financiar a guerra de independência e para pagar a dívida de Portugal. O Brasil nasceu devendo. E aí todas as contas públicas do Brasil estavam sempre próximas da falência. Então a crise econômica era grande e o Brasil não tinha nesse momento um produto para vender para o resto do mundo, que todo mundo fala, assim, olha, nossa, que coisa incrível esse produto. Não tinha, o açúcar já não dava mais muito dinheiro, o ouro era cada vez menos encontrado na região de Minas Gerais, faltava um novo ciclo econômico pujante para botar a nação em ordem. E isso o Dom Pedro não conseguiu resolver. E isso tirava apoio dele, isso queimava a cara dele, isso atrapalhava a vida dele enquanto imperador. A pressão era grande, cara. Para piorar, em 1825, uma nova província rebelde resolveu ser independente do Brasil. A província Cisplatina, que é hoje o Uruguai. Lembrando que quem dominou a província Cisplatina foi o pai dele, né, o Dom João VI. Em 1820, a Argentina ajudou os uruguaios a iniciar uma guerra contra o Brasil. A Argentina financiou essa guerra. A Argentina sonhava que o Uruguai poderia se separar do Brasil e se anexar à Argentina, que vai acabar não acontecendo, mas ajudou a financiar. O Brasil, inclusive, teve que mandar suas tropas para o Uruguai, teve que lutar, e percebeu que lá, como tinha um apoio externo, não seria uma vitória fácil. Lá era bem diferente do caso de Pernambuco. Outro ponto é que em 26 o próprio Dom Pedro vai para a guerra. Ele não achava justo ele não participar de um combate tão marcante e ele abandona o Rio de Janeiro e vai para o combate. Inclusive tem uma passagem curiosa, né? Isso também ajuda a complicar a vida dele. Porque a esposa dele, oficial, a esposa oficial é sacanagem, que ele tinha muitas amantes, né? Mas a esposa dele, a Leopoldina,
teria falado para ele: não vá. Se você for, quando voltar, eu não mais aqui estarei. E ela acertou. Ela previu a própria morte, cara. Ela já andava muito depressiva, mas muito mal psicologicamente, por conta das várias traições públicas do Pedro. Ele chegou a levar a amante, né, a Marquesa de Santos, morar no Rio de Janeiro, próximo da casa dele, cara. Era uma vergonha, cara, uma coisa descarada, assim. E a Leopoldina se entristeceu com tudo isso, muitas brigas, teve agressão, não era legal o relacionamento deles nesse momento. E ela falou que se ele fosse, ela não ia aguentar e iria morrer amargurada. E morreu, cara. Em 1826, enquanto ele estava fora, ela morreu. Inclusive, ele nunca se perdoou por isso. Ele podia não amar ela, mas ele achou que ele errou nesse ponto, que ele devia ter estado, pelo menos no Rio de Janeiro, nesse momento. De vários diários dele, a posteriori, mostram isso. E isso também atrapalhou a imagem dele, porque a Leopoldina, para o bem ou para o mal, ela era muito querida pelos brasileiros, era querida tanto pela elite quanto pelo povo, porque ela também fazia muita caridade. E aí passou a imagem de que o Pedro teria, entre aspas, né, a matado, não fisicamente, mas psicologicamente, pelas traições, fazendo a imagem dele ficar muito ruim. E aí mais gente passa a ficar contra o Pedro, ou seja, ele, apesar de ter feito independência, ele já não era mais visto como um herói. Muito pelo contrário, ele era visto como um algoz já nesse momento. A visão não estava fácil. Para piorar, não vence a guerra do Uruguai. Anos de guerra se passavam e o Brasil não conseguia dominar o Uruguai. Aí a Inglaterra propôs um acordo entre Brasil, Argentina e Uruguai para evitar a continuidade do confronto, porque o confronto estava atrapalhando, inclusive, os negócios ingleses, o comércio inglês na região. E propôs criar o Uruguai de forma independente para ter um país tampão entre o Brasil e a Argentina. E aí oficializa o nascimento da República Oriental do Uruguai e o Brasil aceita, até porque não tinha mais condições de lutar. Isso pegou muito mal. A alta sociedade brasileira não aceitou, o povo fazia piada e a imagem de Dom Pedro estava cada vez mais queimada. Ele tentou até se casar de novo em 1829, casou com a Amélia, a princesa que nasceu lá na região de hoje é Itália, mas ela não tinha a simpatia que a Leopoldina tinha. E não é algo que a gente possa cobrar dela, né? Eu acho que a gente não pode cobrar que uma pessoa seja necessariamente simpática. Cada pessoa tem seu jeito de ser. A Leopoldina era. Ela não, ela podia ter outros atributos. Enfim, não era esse caso. Ela não ajudou a melhorar a imagem dele. E para piorar, enquanto tudo isso acontecia, o pai do Pedro, o Dom João VI, tinha morrido lá em Portugal. E aí muita gente discutia se ele deveria voltar para Portugal ou não. Só que a Constituição do Brasil falava que se ele assumisse o reino português, ele não poderia mais ser imperador do Brasil. Ou era um, ou era outro. Inicialmente, ele resolveu da seguinte maneira: ele abdicou o trono de Portugal em nome da filha mais velha dele, Dona Maria da Glória, e indicou que a Maria da Glória, que na época, quando ele fez isso, ela tinha 10 anos de idade, deveria se casar com o irmão dele, ou seja, com o tio dela, o tal do Dom Miguel. E aí eles governariam junto Portugal. Só que o Dom Miguel, ele não gostava do que estava acontecendo em Portugal depois da Revolução do Porto e no final do mandato do pai deles, que era um governo constitucional em Portugal. E ele queria ser rei absolutista. O que ele fez? Ele isolou a Maria da Glória, inclusive trancou ela numa torre, parece a história da Rapunzel isso, e assumiu o trono de forma autoritária, absolutista, rasgou a Constituição e iniciou lá em Portugal uma guerra contra os liberais. Isso tudo estava acontecendo lá, enquanto aqui as coisas não estavam boas para o Pedro. Quando eles chegaram aqui, isso tudo balançava ele, porque ele se sentiu traído pelo irmão, porque o irmão não casou com a filha dele. E a filha não tinha se tornado rainha de verdade. Então estava tudo errado lá em Portugal e estava tudo errado aqui no Brasil. Em 1830, ainda tentando manter o seu mandato, o Dom Pedro inicia uma viagem pelo Brasil para tentar reanimar o povo. Nunca deu certo. Não deu certo. Ele é sempre recebido de forma fria. Para piorar, um jornalista que sempre atacava ele no seu jornal, o jornal Observador Constitucional, o jornalista Líbero Badaró, em 1830, em São Paulo, na rua da casa dele, o tal do Líbero Badaró foi assassinado. Inclusive, essa rua hoje, lá em São Paulo, chama-se Rua Líbero Badaró. É uma rua que liga o Largo São Francisco ao Largo de São Bento, lá em São Paulo.
E ele foi assassinado nessa rua. E toda a culpa caiu em cima do Dom Pedro. Pô, se ele falava mal do Dom Pedro no jornal, foi o Dom Pedro que mandou matar ele. Nunca se provou nada. Nem que sim, nem que não. Não se sabe se foi Dom Pedro o mandante do assassinato. Mas a culpa caiu no Dom Pedro. Ou seja, não tinha mais clima para o Dom Pedro governar. Não tinha clima. O auge dessa falta de clima foi em 15 de março de 31, quando ele retorna dessa volta que ele deu pelo Brasil. E aí os seus puxa-sacos, sempre existem, né? No Rio de Janeiro resolveram fazer uma festa para receber o Dom Pedro. E a oposição ao Dom Pedro foi atacar a festa enquanto ela estava sendo arrumada. E na noite desse dia 15, teve um grande quebra-quebra no local onde seria a festa, perto do palácio. E aí daí veio o nome Noite das Garrafadas, que foi usado a garrafa como arma. Não sei se você já brigou no boteco, mas no boteco você pega a garrafa de vidro de cerveja, quebra ela aqui, ó, pá, forma aquela ponta e ataca o amiguinho. Foi isso que aconteceu, cara. Não se sabe quantas pessoas morreram, porque censuraram tudo. Mas isso foi feia a coisa. Noite das Garrafadas foi um momento trágico. Ali já não tinha mais como Pedro governar. Estava isolado, não tinha apoio. O Brasil estava sem dinheiro, estava tudo zoado, cara, tudo zoado. Ele até tentou ainda criar um ministério só com brasileiros, para tentar puxar o saco dos brasileiros. Não funcionou e tal. E no dia 7 de abril de 31, ele renunciou. Renuncia. Ele renuncia porque ele percebeu que no Brasil não tinha mais apoio e que se tinha algo que ele podia fazer na vida era ir para Portugal, fazer a guerra contra o irmão para recolocar a filha dele no trono de Portugal. E aí ele vai para Portugal lutar pelo lado dos liberais em Portugal, o que é uma ironia, porque no Brasil ele não era um liberal, né? E lá ele vai lutar pelos liberais em troca de colocar a filha no poder e não o irmão, que tinha o traído, né? Inclusive nessa guerra lá em Portugal, ele vai conseguir, junto com os liberais, vencer as tropas absolutistas do Dom Miguel. O Dom Miguel tem que fugir de Portugal, vai morar na Alemanha e tal. E aí ele consegue recoroar a filha dele como imperatriz, ou no caso, rainha, né? Com o título oficial de Portugal, cara. Ele conseguiu fazer isso. Ela se torna Dona Maria I lá em Portugal. Maria I não, Dona Maria II. Maria I é a mãe do Dom Pedro. Enfim, e coloca... Mãe não, a avó do Dom Pedro. A mãe dele é a Carlota Joaquina. Falei tudo errado. Dona Maria II, e aí ela vira, de fato, a rainha de Portugal e dá continuidade à monarquia. Só que logo depois de ele ter conseguido fazer tudo isso, o ano já era 1834, ele morreu de pneumonia em Portugal, morreu muito cedo, ele não era um cara velho, e acabou, logicamente, se morreu saindo da história. Mas aqui no Brasil, em 31, dia 7 de abril, quando ele abdica, ele deixa o seu filho mais velho homem, como imperador do Brasil. Só que o Dom Pedro II tinha, nesse período, 5 anos de idade. Ele fica sem o pai, e a mãe dele, que era Leopoldina, já tinha morrido, com 5 anos de idade, no Brasil. Isso vai dar o que falar aqui no país ainda. Pedrinho, tadinho do Pedrinho. Recebeu um beijo do pai de despedida de noite enquanto dormia, e acordou com uma carta, cara. Essa foi a última mensagem do pai para o filho. Depois disso, eles nunca mais se viram. Ele relata nos seus diários de infância uma amargura por causa disso, né? Porque ele não conheceu a mãe e o pai, ele tinha apenas uma vaga memória do pai dele, assim, uma coisa muito pequena. Triste, né, cara? Triste. Ele fica sendo educado pela elite brasileira. Que não tinha família, ficam 2 irmãs dele, né? 2 irmãs continuam por aqui, 2 princesas, mas esse momento da história do Brasil. Mas ele é que vai ser o próximo imperador. Mas aí é assunto não para hoje, para uma próxima aula, encerrando aqui então em 1831 o nosso primeiro reinado e encerrando a aula 11, né? Aula 11. Hoje é isso aí. Satisfação inenarrável ter você aqui comigo neste momento e até uma próxima. Pai.